Agradeço pela excelente exposição. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos com a presença do excelentíssimo professor, doutor Samuel Sales Fonteles, que proferirá a segunda conferência desta noite, Originalismo e Precedentes. Samuel Sales Fonteles é promotor de justiça no Ministério Público de Goiás, é doutorando em Direito na Universidade Federal do Paraná e visiting scholar na Stanford Law School. É membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. Passamos então a palavra ao professor Samuel e a palavra é toda sua, professor. Muito obrigado. Uma boa noite no Brasil. Aqui, boa tarde. É uma satisfação e uma honra estar com os senhores e com as senhoras. Já faz alguns anos, quase 10 anos, que eu trabalhei como defensor público, antes de ingressar no Ministério Público. E aqui já faço um adendo. As opiniões que eu venho a expressar, acadêmicas, não são necessariamente endossadas pela instituição onde eu trabalho como membro do Ministério Público. Há quase 10 anos eu fui defensor público e eu me recordo que certa feita, quase na fronteira com a Bolívia, eu precisei defender um jovem em um processo que envolvia direito da infância e da juventude e houve um desmembramento. O juiz que julgou os outros representados não era o mesmo juiz que julgaria aquele adolescente, se a minha memória não me trai. E eu precisei conversar com o pai daquele adolescente e explicar. O juiz que vai julgar o processo do seu filho não é o mesmo juiz que julgou a pessoa a quem o senhor se refere. Talvez a decisão seja diferente. E aquele pai olhou para mim e disse o seguinte: Doutor Samuel, mas a lei não é a mesma? Eu nunca me esqueci de ter ouvido aquilo. A lei não é a mesma? Aquela objeção que foi vocalizada por aquele senhor humilde no interior do Acre, quase na fronteira com a Bolívia, ecoou. E eu não tinha uma resposta satisfatória para aquela objeção, que acima de tudo era uma objeção de teoria do direito. Esse homem, mesmo sendo leigo, mesmo não sendo letrado nas ciências jurídicas, talvez muito provavelmente não tinha sequer feito faculdade, concluído o ensino superior, era uma região muito humilde, mas esse homem havia sido brindado pela vida com o instinto de justiça, o instinto de que a fidelidade ao direito e aos precedentes rende em ensejo a estabilidade, a calculabilidade, a previsibilidade, a segurança jurídica e até a isonomia. Porque se o outro havia sido julgado de uma maneira tal, ele gostaria que o filho dele também tivesse a mesma sorte, o mesmo desfecho, o mesmo destino. Pois bem, é interessante perceber que pouco depois da corte de Warren, nos Estados Unidos, havia um sentimento social, havia uma espécie de consenso, um pensamento dominante, no sentido de que quando você muda os juízes de um tribunal, a natureza da Constituição dos Estados Unidos também mudaria. Então, entrou um novo justice na Suprema Corte dos Estados Unidos, talvez a natureza da Constituição se altere com o ingresso do novo juiz. Porque os olhos do novo juiz talvez fossem diferentes dos olhos do seu antecessor. Talvez por isso no Brasil as pessoas ficam tão ansiosas quando Lula indica alguém para o STF, Dilma indica alguém para o STF, Michel Temer, Bolsonaro. As pessoas se precipitam, ávidas, em uma espécie de raciocínio atitudinal, é assim que a ciência política se refere a essa abordagem, atitudinal. Diga-me quem te nomeou e eu te direi quem és, ou o que tu fazes. As pessoas, então, começam a tentar conjecturar. Como é que esse cara vai se comportar? O que é que esse cara vai fazer? Quem foi que nomeou ele? Como é que ele vai julgar? E esse era o pensamento dominante
depois da Corte de Warren nos Estados Unidos, na década de 70 do século XX. Até que um professor de Yale, muito prestigiado, muito inteligente e ácido também, assinou um artigo seminal. Publicou um artigo em 1971, Robert Bork, um originalista, dizendo que esse sentimento de que quando se mudam os juízes, muda-se a Constituição, até pode ser um sentimento inevitável. Mas, disse Bork, ele é também um sentimento deplorável. Deplorável. O que é que o professor de Yale e esse homem no interior do Acre têm em comum? O professor de Yale e o homem no interior do Acre, ambos carregam consigo a convicção de que na interpretação constitucional importa mais quem escreve do que quem lê. Para a interpretação constitucional, a comunicação estabelecida no texto é muito mais fruto do redator do que do leitor. Há posições em sentido contrário e não são poucas. Adeptos de Gadamer, ou até de Humberto Eco. Mas para essa corrente específica, e para esse sentimento instintivo do homem comum, como somos todos nós, importa mais quem escreve do que quem lê. A comunicação é estabelecida muito mais pelo autor do texto do que pelo leitor do texto. Não podemos subestimar a percepção do homem e da mulher comum no nosso país. Eles conseguem enxergar o que nós enxergamos. Expressam à sua maneira, mas conseguem enxergar o que nós enxergamos. Tribunais, portanto, têm um desafio. Juízes e tribunais têm um desafio de conservar uma coerência do presente com o passado, para dessa maneira assegurar a estabilidade do futuro. Juízes e tribunais conectam o presente com o passado para garantir a estabilidade, a calculabilidade, a previsibilidade, a segurança jurídica do futuro. Ou, como diriam os bacharéis, a proteção da confiança. Que, em último caso, se radica na segurança jurídica, inciso 36 do artigo 5º, que a seu turno se radica no Estado de Direito, caput, artigo 1º da Constituição da República. Pois bem, essa é a ideia, esse é o ethos, ou essa é a ratio do que a gente chama, usando a pronúncia aqui nos Estados Unidos, mas é uma expressão em latim, de stare decisis. Eu fiz uma consulta, nós todos sabemos o que é stare decisis, sabemos o que é precedente, mas eu fiz uma consulta em um dicionário do século XIX, o mais célebre, tradicional e clássico e respeitado dicionário de direito aqui dos Estados Unidos, o Black, o dicionário Black de 1891. E o termo stare decisis é descrito como doutrina dos precedentes. Doutrina dos precedentes. E aí o dicionário diz, verificar a entrada para precedentes. Quando você consulta precedentes, no mesmo dicionário Black de 1891, ele diz criação do direito por tribunais, por meio da aplicação de regras novas a casos novos, e diz também que essa criação vai fornecer bases para o julgamento de casos vindouros. Disso extraímos que stare decisis e precedent, o precedente, são conceitos relacionais. Eles não são exatamente idênticos. Aqui nós temos juristas norte-americanos que diferenciam stare decisis e precedentes, mas eles são conceitos relacionais. E segundo o Justice Brett Kavanaugh, ele está expresso no artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos, ainda que se entenda de maneira implícita, é possível ler no artigo 3º da Constituição dos Estados Unidos. Portanto,
são conceitos relacionais. A sobreposição não é perfeita, mas são conceitos relacionais. Pois bem, dito isto, é preciso restabelecer que tribunais devem, em princípio, seguir precedentes. Tribunais devem fazer isso. Tribunais devem observar o passado no presente para garantir o futuro. Mas há um mito no Brasil de que aqui nos Estados Unidos tribunais têm uma cultura de precedentes, e tem, de fato isso é verdade. Mas a impressão de que se tem que se tem no Brasil é que aqui essa cultura é mais forte do que efetivamente ela é. As pessoas têm a impressão de que nos Estados Unidos precedentes sempre são observados. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. É importante dizer, primeiro, de fato, precedentes, estudos empíricos demonstram que eles são a principal fonte citada pela Suprema Corte. Mais do que os Federalist Papers, mais do que as notas de Madison, mais do que dicionários, enfim, de fato, precedentes são as fontes mais referenciadas. Mas estudos demonstram, e esse estudo foi feito por um autor chamado Siegel, no final dos anos 90, é um dos estudos mais influentes sobre precedentes. Estudos demonstram que em 12% dos casos salientes, juízes seguem precedentes com os quais eles divergiram no passado. Fizeram um estudo comportamental e pegaram precedentes em que os justices divergiram deles por ocasião do nascedouro. No momento que eles nasceram, o cara não concordava. E aí viram, anos depois, no caso seguinte, agora já não para formar, mas para aplicar, e viram que 88% deles continuavam divergindo desses casos salientes. Portanto, a capacidade de constrição dos precedentes foi posta em xeque por esse estudo. Muitos juízes escolhem qual precedente seguir. Um outro estudo mais recente, também muito influente, demonstrou que juízes progressistas tendem a escolher precedentes fortes progressistas e a restringir precedentes conservadores. Ao passo que juízes conservadores se apegam aos precedentes conservadores e restringem precedentes progressistas, efetuando, por exemplo, o distinguishing. De modo que já se fala nos Estados Unidos em cherry picking, né? Você sai colhendo os precedentes que lhes aprouver, ou faz o que te apraz. Ao fim e ao cabo, a jurisdição acaba sendo maquiada, o precedente passa a ser o uso retórico do precedente como instrumento de manipulação da jurisdição constitucional. De qualquer maneira, o fato é que juízes devem se apegar, sim, aos precedentes, né? Ninguém duvida disso. Existe essa cultura aqui nos Estados Unidos, e que é muito mais forte do que no Brasil. No Brasil, não há só um problema horizontal do stare decisis. Aqui só existe o problema horizontal. Vertical não tem problema, todo mundo vai obedecer. No Brasil, a gente tem um problema vertical também. No Brasil, não só o STF vai discutir se segue o que ele fez. Por exemplo, a DI 6630, obter dictum, a maioria dos ministros disse que cabe um ADI para impugnar uma lei que já foi declarada constitucional em ADC. Ok, não foi conhecida a ADI 6630. Mas todos eles disseram que se tivesse havido uma mutação constitucional, com exceção de Alexandre de Moraes e Fux, Alexandre de Moraes ainda disse isso também na antecipação do voto. Praticamente todos eles disseram que se tivesse havido uma mutação constitucional, poderiam rever a ADC. Então, no Brasil, existe o problema horizontal. Veja que já milita em favor da lei uma presunção de constitucionalidade. Quando você consegue um provimento favorável na ADC, você já tem duas camadas. Você já está ratificando aquilo que se presume. A presunção iuris tantum deveria convolar-se em iure et de iure.
mas ainda assim o Supremo, na 6630, obter dictum, a maioria dos ministros disse, não, mas se tiver uma mutação constitucional, a gente pode tentar de novo. Então temos um problema horizontal no Brasil, mas temos também um vertical. Porque no Brasil você não sabe sequer o que um precedente é. Você não sabe. Alguns dizem que basta olhar o 927 do CPC, outros vão dizer que não, porque não tem consequência para o juiz que não observa. Embora o STJ tenha aplicado litigância de má-fé para o advogado que recorre contra o precedente. Eu diria que, segundo o positivismo inglês de Hart, mesmo que não tenha consequência, não interessa. A norma jurídica não precisa de sanção para ser norma jurídica, ao contrário do que pensaria Hans Kelsen. Mas o fato é que no Brasil ninguém sabe o que precedente é. Então temos no Brasil um problema vertical e temos também um problema horizontal. Até porque efeito vinculante era algo que era criado por emenda à Constituição. Né? Começou com a emenda 393 com a ADC. A lei 9868/99 expandiu para a DI, mas elas são, segundo o artigo 23 do mesmo diploma, dúplices ou ambivalentes. E, finalmente, a 9882/99 deu efeito vinculante para a DPF, de maneira um pouco mais controversa, mas era controle concentrado. E aí depois veio a emenda 45, uniformizou. E o Supremo não aceitava, não. Moreira Alves nunca aceitou efeito vinculante estabelecido por lei, como quis o Código de Processo Civil. Na reclamação 4335 do Estado do Acre, o STF, na voz de Teori Zavascki, chegou a falar em eficácia expansiva dos precedentes, função nomofilássica. Vinculante, não. Então, quando o CPC de 2015 fala, por exemplo, que o incidente de assunção de competência tem efeitos vinculantes, isso é controverso. E juízes podem exercer o controle difuso, de modo que eles podem dizer: é inconstitucional a lei que fala que eu me vinculo. E afastar incidente, tanto, inclusive ex officio. De modo que no Brasil a gente tem sim um problema vertical e um problema horizontal. Pois bem, mas o fato é que precedentes devem ser observados. A fidelidade ao precedente é a fidelidade ao direito. Isso é uma premissa da qual não podemos abrir mão. Mas as coisas não são tão simples quanto podem parecer. Às vezes o passado é feito de erros, não só de acertos. A fidelidade ao precedente, já diz o professor Marinoni, professor de todos nós, é fidelidade ao direito. Concordo. Só faço uma observação. A fidelidade ao precedente inconstitucional é infidelidade à Constituição. Então as coisas não são tão simples. Porque você pode ser fiel ao precedente, mas se ele for inconstitucional, você está sendo infiel à Constituição. E você também tem que ser fiel à Constituição. É muito fácil exemplificar. O passado, às vezes, ele é feito de erros. Na história constitucional brasileira, na década de 30 do século XX, na era Vargas, Olga Benário foi alvo de um inquérito de expulsão. Eu não falei extradição, eu não falei banimento, e eu não falei entrega, eu falei expulsão. Olga era considerada nociva. Palavras que hoje se repetem. Olga impetrou um habeas corpus. Eu li esse documento. A maioria dos ministros do STF não conheceu do habeas corpus. Olga, alemã, de origem judaica, grávida, teve que ir para a Alemanha. O Brasil entregou uma mulher grávida de origem judaica para a Alemanha. Essa mulher impetrou habeas corpus. E ela disse: olha, por favor, vocês estão punindo inclusive o ser vivo que vive dentro de mim.
senhora Anita Leocádia, que hoje está entre nós, pela graça de Deus, sobreviveu, a quem rendo minhas homenagens nesse momento. Olga Benário disse: eu preciso do habeas corpus. E o que aquele Supremo Tribunal Federal dos anos 30 do século XX disse foi: a garantia, o writ está suspenso por ato do chefe do executivo. Alguns até conheceram, mas indeferiram. Carlos Maximiliano. Foi relatado pelo ministro Bento de Faria. A decisão que não conheceu do habeas corpus de Olga Benário forma precedente? Se a resposta for sim, você vai seguir esse precedente? Você vai seguir Plessy versus Ferguson, dos separados mais iguais aqui dos Estados Unidos? Às vezes o passado é feito de erros. Aderir ao erro é perpetuar o equívoco no tempo. Então as coisas não são tão simples. As coisas não são tão simples. Aliás, a ministra Carmen Lúcia teve a grandeza de sugerir, é elogiável, que o Supremo Tribunal Federal peça perdão à família de Olga Benário por esse triste episódio do passado. Claro, os ministros de hoje não eram sequer nascidos, mas seria uma reparação de ordem moral. Assim como, por exemplo, na minha opinião, o Japão deveria reconhecer, pedir perdão à República da Coreia pelo episódio que envolveu as chamadas Comfort Women. Bom, essa é a questão, então, que envolve o passado. E aí nós temos um problema, a ação corrosiva do tempo. O tempo, ele deturpa, ele deforma instituições e institutos concebidos pela Constituição. Às vezes o tempo, ele adultera, maus hábitos vão se incorporando e você vai cada vez mais se distanciando da Constituição. E há precedentes que são contaminados por essas deformações. Um exemplo fácil, súmulas vinculantes. A emenda 45 estabelece que uma súmula exige 2/3 para ser aprovada. Estou sempre olhando aqui o meu horário. 21 minutos. A súmula vinculante, ela exige 2/3 para ser produzida, além de decisões reiteradas. O que é que as pessoas fazem? Um subterfúgio linguístico. Por que a gente não troca a palavra súmula vinculante por fixação de teses? Ora, a súmula, nós todos sabemos, ela é um enunciado linguístico. Ela é um verbete. A partir do momento em que você fixa uma tese, você tem um verbete pretoriano. E se você atribui efeitos vinculantes a essa tese, você tem uma súmula vinculante. Ou se eu não chamar uma rosa de rosa, ela vai deixar de exalar o mesmo perfume. Então você tem subterfúgios linguísticos. E de repente, o Supremo Tribunal Federal começa a fixar teses. E a dizê-las vinculantes. Basta ver as ADIs do amianto de 2017 lá do Rio de Janeiro. Ele começou a dizer que as teses fixadas, ele começou a dizer que o controle difuso vinculava. E aos poucos, o Supremo começou a fixar teses, mas aí surge um segundo problema. O Código de Processo Civil, ele estabelece que as teses devem ser fixadas nos incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, nos recursos repetitivos, súmulas vinculantes e decisões do controle concentrado. Aí vem o Supremo, na ação penal 937, questão de ordem, aquela que diz que senador não é julgado no Supremo, ou que deputado federal não é julgado no Supremo, somente se cometer crime no curso do mandato e houver um nexo propter officium. E diz, a minha tese vincula. E aceita, inclusive, reclamação. Coisa que até hoje não aceita para tese fixada em recurso extraordinário. Pelo menos não ainda.
e aceita a reclamação. A reclamação do senador Flávio Bolsonaro foi aceita. Com isso, você tem precedentes que aqui nos Estados Unidos a gente poderia chamar de precedentes suspeitos. Porque a Constituição é clara ao dizer que uma tese vinculante, uma súmula vinculante, tem que ser aprovada por 2/3. A partir do momento em que você encontra esse atalho, você está produzindo precedentes que, na minha pequena opinião, no meu ponto de vista acadêmico, são precedentes suspeitos ou até inconstitucionais. E o Conselho Nacional de Justiça, numa recente resolução, chegou inclusive a encorajar mais fixações de teses. Olha, fixem tanto quanto possível teses, tanto nos precedentes vinculantes quanto nos persuasivos. O CNJ trabalha com essa distinção. E aí eu suscito aqui, o Código de Processo Civil ele pode vincularizar todas as súmulas, como pretendeu fazer no 927? Se a súmula vinculante exige 2/3, pode o Código de Processo Civil dizer que todas as outras devem ser observadas? Samuel, mas ser observada não é a mesma coisa que vincular. Eu peço desculpas, mas eu discordo. E aqui eu me sirvo da filosofia da linguagem comum, tão comum entre os juristas de Oxford, os positivistas ingleses. As minhas intuições linguísticas me dizem que observar, se eu digo que uma lei tem que ser observada, que uma portaria tem que ser observada, eu estou dizendo que ela tem que ser cumprida e não tomada em consideração. Pois bem. Mas há outros exemplos. Guarda Municipal. A Constituição é clara quando diz que a Guarda Municipal ela deve existir para veladura dos bens, dos serviços e das instalações municipais. Está lá no parágrafo 8º do capítulo da Segurança Pública. Guarda Municipal é para proteger os bens, os serviços e as instalações municipais. Se você estudar as atas da Assembleia Nacional Constituinte, os documentos, os anais, você vai descobrir que alguns constituintes propuseram que a Guarda Municipal auxiliasse a Polícia Civil. O constituinte José Guedes disse isso. Você vai ver que, de fato, eles chegaram a cogitar isso, que a Guarda fosse uma espécie de polícia municipal, mas não passou, não. Isso não foi aprovado, não. A Constituição é muito clara. A Constituição aloca a Guarda Municipal no capítulo da segurança pública. Mas a Constituição não elenca a Guarda Municipal como órgão da segurança pública. Podem ser coisas parecidas, mas são ontologicamente diferentes. Supremo Tribunal Federal, de 2021 para cá, 2021, 2022, primeiro disse que a Guarda executava, sim, segurança pública. Depois deu outro passo. Diz que a Guarda Municipal podia ter arma de fogo, independentemente da quantidade de habitantes no município. Então perceba, executa a segurança pública e pode ter arma de fogo. Declarou inconstitucional o dispositivo do Estatuto do Desarmamento. Relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E aí o que foi que ele disse? Ele fez um estudo e percebeu que o índice de mortes violentas em cidades cuja guarda não era contemplada com artefatos bélicos era maior do que aquele em cidades em que a guarda tinha arma de fogo. A pergunta que se nos afigura é: vidas humanas é uma expressão subsumida em bens municipais, serviços municipais ou instalações municipais? Vidas humanas é isso? Ah, Samuel, não é isso, mas é mais importante, sem dúvidas. Sem dúvidas que vidas humanas são mais importantes do que bens municipais, instalações municipais, serviços municipais.
Mas o critério para o estabelecimento de uma competência não é a importância intrínseca do bem. É aquilo que o Constituinte determinou. E se você estudar os documentos históricos, você vai perceber que a segurança pública que fez alusão ao Constituinte, originalmente, uma abordagem originalista, é aquela segurança pública aurida do direito administrativo alemão, ordem pública, lato sensu, que inclui até a ordem urbanística. Não é a segurança pública vidas humanas, não. Então, temos mais um subterfúgio linguístico. A gente não pode ter polícia municipal no Brasil. Claro que não. Assim como não podemos ter promotor municipal, nem juiz municipal, nem defensor municipal. E às vezes o óbvio tem que ser explicitado. Mas por que a gente não chama de outra coisa? Em vez de chamar de polícia municipal, vamos chamar de guarda municipal. Vamos dar arma de fogo. Vamos permitir que eles desempenhem segurança pública. E fica tudo certo. Na minha pequena opinião, um precedente suspeito. Temos que seguir esses precedentes? Claro, quem está embaixo segue. Mas um novo ministro do STF, ele vai ter que observar esses precedentes? Ou é dever dele de ofício fazer valer a Constituição, aquela de Ulisses, não essa? É engraçado que eu trabalhei como promotor de justiça em uma comarca e certa feita eu estava caminhando nas calçadas do fórum e me deparei com uma cena exótica. Uma viatura que tinha escrito assim, Polícia Municipal. Eu olhei aquilo, fiquei perplexo, estarrecido, intrigado. Na minha Constituição não tem, não. Talvez na sua, minha não tem. E aí, quando eu olhei aquilo, eu pensei, peraí, será que isso é o que eu estou pensando que é? E aí eu descobri que na comarca de Cristalina de Goiás, você tinha polícia municipal, a guarda passou a se chamar dessa maneira. E alguns em Goiás portam fuzis, realizam buscas e apreensão pessoal. A estética é parecida com a da polícia. E aqui eu me associo ao promotor de justiça Haroldo, que teceu críticas a esse estado de coisas inconstitucional, não naquele sentido, mas no nosso sentido aqui descrito. E precisou responder a um processo por causa disso. Mas a verdade é que, técnica e juridicamente, Haroldo estava certo ao questionar. Isso não existe. Você tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Você quer criar mais de 5.000 polícias municipais? O Ministério Público vai fazer o controle externo dessas mais de 5.000 polícias subordinadas ao prefeito? Pois bem. Eu poderia dar muitos exemplos, muitos outros. Deixa eu ver o meu tempo, mais de meia hora. Eu poderia dar muitos exemplos. A Constituição ela diz que o advogado-geral da União vai ter que defender o ato impugnado. Vai ter que defender, defenderá. Ela determina. Vem o Supremo e diz, nem sempre, quando tiver jurisprudência formada, não precisa. A Constituição fala no artigo 5º, parágrafo 2º, que os tratados, que os direitos previstos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados. Se você estudar uma abordagem originalista, você vai ver que Antônio Cansado Trindade era consultor do Itamaraty, foi responsável pelo texto do anteprojeto. E que tratados de direitos humanos tinham, sim, envergadura constitucional. Foi o que o Supremo fez em recurso extraordinário. Disse que você tem tratado de direito humano que é supralegal. Isso foi rejeitado na Assembleia Nacional Constituinte. Isso foi rejeitado. Eu tenho os documentos. O Supremo disse. Está acima da Constituição, está abaixo da Constituição e acima da lei. Em recurso extraordinário.
Depois veio uma emenda, e ainda disse que para ser constitucional tinha que ser aprovado por 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas, como se o Constituinte já não houvesse constitucionalizado os tratados de direitos humanos antes, na redação original. Não faltam exemplos. Não faltam exemplos. Esses são precedentes que aqui nos Estados Unidos costumam ser chamados de precedentes suspeitos. Precedentes suspeitos. Para usar uma terminologia, por exemplo, do professor de Chicago, William Bold. A pergunta que se nos afigura, então, é como lidar com eles? Como lidar com precedentes suspeitos? Como é que a gente vai tratar esses precedentes? Digamos que isso varia muito em função da escola. Os realistas jurídicos, não, aqui eu estou me referindo ao realismo de Holmes, não ao realismo escandinavo, de Alf Ross. Mas os realistas jurídicos norte-americanos são bem práticos. O direito é o que a gente diz que é, o que os tribunais dizem que é. Zavascki já disse isso várias vezes. Marco Aurélio já disse isso. Então, se você for um realista jurídico, amém. Amém. Você é caudatário da jurisprudência. Abrace os precedentes suspeitos. Se você é um pragmatista, Posner, abrace precedentes suspeitos. De repente as consequências são boas. Se você é um neoconstitucionalista, um pós-positivista, os precedentes suspeitos vão encontrar abrigo, guarida na sua abordagem. Os precedentes suspeitos não vão ter problemas com essas correntes, com essas escolas, não. Mas existe uma escola muito específica que é capaz de comprar briga. Tem uma escola que é capaz de comprar uma briga séria com precedentes suspeitos. Essa é a escola originalista. Uma escola mais apegada ao texto constitucional. E que não se contenta muito com manobra linguística. Ah, peixe-boi, nem é peixe, nem é boi. Muda o nome da rosa. Em vez de polícia municipal, chama de guarda municipal, mas dá arma. Em vez de dizer que é supraconstitucional, vamos dizer que é supralegal e tem um efeito paralisante aqui no tratado. Em vez de dizer que o CNJ está fazendo controle de constitucionalidade, vamos dizer que ele está fazendo controle de legalidade lato sensu, com base no princípio de juridicidade. Em vez de chamar isso aqui de imposto, vamos chamar de contribuição, mesmo que tenha o mesmo fato gerador. Em vez de chamar de súmula vinculante, vamos chamar de tese. Originalistas não engolem isso muito fácil. Primeiro, porque para eles importa mais o significado que o significante. Na linguística de Saussure, linguista suíço, do início do século XX, o significado ele importa mais que o significante. É a essência da rosa, não é a palavra rosa, não é o rótulo. Segundo, para originalistas, o significado original se conserva no tempo. Eu não teria tempo de explicar todas as correntes originalistas, elas são muitas. Eu tenho 22 minutos. Então, para os fins da nossa palestra, originalismo é uma escola por força da qual o significado original da Constituição se conserva no tempo. Se conserva no tempo. Tá? Eu não estou dizendo que para originalistas a língua não muda. É claro que ela muda. A pergunta não é essa. Claro que a língua muda, todo mundo sabe disso. Os linguistas de hoje e do início do século passado já diziam isso. Saussure já dizia isso. A linguística computacional já demonstra isso. A pergunta que se põe não é se a língua muda, é se essas mudanças podem ser intrusivamente consideradas na comunicação estabelecida. Originalistas entendem que não.
Eu não estou dizendo também aqui que o originalista entende que o significado original não se aplica a situações novas. Aí você está confundindo o significado original com expectativa original, o alcance original. Originalistas sabem perfeitamente que a primeira emenda protege discursos na internet, sem que achem que Thomas Jefferson previu isso. Scalia já defendeu que a Constituição e a liberdade de expressão protege videogames violentos. E eu tenho certeza que, para ele, Madison não pensou em videogames no século XVIII e XIX. Então, informar-se sobre o originalismo no Brasil é uma tarefa inglória, porque as pessoas não costumam abordar esse assunto, e quando abordam de uma maneira caricata, desinformada, não vale muito a pena. Pois bem, então como é que você lida com esses casos? No originalismo, aqui eu vou ter que fazer uma desconstrução. Muita gente vai me dizer, Samuel, eu supus que o originalismo era uma abordagem conservadora, de tradição e de judicial restraint. Se você está me dizendo que ele vai comprar briga com precedente com story decisis, isso é novo para mim. Talvez você que me assiste pense isso. Porque o originalismo, na primeira onda, década de 70 e 80, aquele de Rehnquist, Bork, Lino, Edwin Mises III, o Attorney General do Ronald Reagan, aquele da primeira onda era do Judicial Restraint. O de hoje, não necessariamente. David Strauss, professor da Universidade de Chicago, chegou a dizer que o originalismo é um credo destrutivo. Ele não é um meio para a consecução do Judicial Restraint. Pelo contrário. Ele é para destruir o status quo. Ele é um crítico. Ele é um crítico. Justice Black se opôs, por exemplo, à corte pré-New Deal. Scalia se opôs à jurisprudência da corte de Warren. Então, o originalismo seria para desconstruir e voltar para o status quo. Alguns fazem até uma metáfora com uma analogia com a reforma protestante. Ela queria romper e voltar para o texto e para as tradições antigas, né? Mas há um exagero aí. O que eu quero que você que me assiste saiba é, o originalismo ele também desconstrói. Ele não é mais do judicial restraint, como antigamente. Tem muita gente no Brasil desavisada falando isso ainda. Que o originalismo é autocontenção. Cuidado, pelo contrário. O que aconteceu em Roe v. Wade agora, em Dobbs versus Jackson, não foi autocontenção. Foi esse originalismo que eu estou descrevendo. Não aquele da primeira onda da década de 70 e 80. Portanto, o originalismo ele pode desconstruir. Isso não é novidade. Tá? Isso se diz aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. Thomas já propunha isso nos anos 90, enfim. Mas é importante deixar isso claro. Agora, há um certo exagero. É possível explicar isso de uma outra maneira. Originalistas, eles até se apegam a precedentes. O problema é que o precedente para o originalista não é só o precedente da Suprema Corte. A decisão das gerações passadas é uma decisão que nos precedeu. A Constituição é uma decisão que nos precedeu. Scalia apresenta até uma proposta alternativa e concorrente de precedente não judicial. A história e a tradição do povo norte-americano. Amy Barrett, a Justice, que foi clerk do Scalia, chegou a dizer que o originalismo ele se compadece com precedentes, mas só não é um elemento decisivo e primário. Você tem precedentes não judiciais. E o originalismo também é deferente a esses precedentes. De modo que você tem um conflito entre precedentes extrajudiciais e judiciais. Pois bem, mas até onde um originalista seria capaz de ir? Se eu estou dizendo para os senhores e senhoras que o originalismo pode ser um credo destrutivo, pode desfazer as coisas, será então que um juiz originalista desfazeria Brown versus Board of Education, como Lenny Streck suscitou numa coluna do Conjur? Talvez sem ter a ciência de que Ilan Werman concorda com Brown e é originalista, Bork concordou com Brown e é originalista, Michael McConnell, um dos mais importantes originalistas da segunda leva
defender o Brown e o originalista, mas isso não vem ao caso. Será que originalistas teriam coragem de desfazer Brown, de desfazer o papel moeda? Porque nos Estados Unidos o papel moeda seria inconstitucional, à luz do significado original. Ou Social Security, ou o poder das agências reguladoras, ou no Brasil o CNJ, o CNMP e o seu poder normativo? Ou você desconhece que na Assembleia Nacional Constituinte o debate com Nelson Jobim prevaleceu que não iam criar a CNJ e até quem era favorável era contra a incursão do CNJ na atividade fim. Só podia na atividade meio. Hoje, o tempo alterou essa instituição. E temos precedentes reconhecendo, inclusive súmula vinculante. Então, o originalismo seria capaz de desfazer tudo isso? No dia que sentar um originalista no Senado, os senadores devem se acautelar e saber até onde ele é capaz de ir, quais são os erros do passado que ele seria capaz de desconstituir, até quando ainda dá tempo de acertar as contas com o passado e corrigir precedentes desalinhados com o significado original. Essa é a pergunta. Não há consenso entre originalistas, tá? Não há consenso. Você tem correntes. Isso depende da escola originalista. Você tem uma corrente mais extrema. Eu tenho, nesse momento, 15 minutos. Você tem uma corrente mais extrema. Um originalismo old school. Um originalismo linha dura, digamos assim. Esse originalismo diz que não importam quantos erros e durante quanto tempo. Uma quantidade de erros não resvala em acertos. 2, 3, 4, 5 erros não viram um acerto. Não convalida. A Constituição é inegociável. Essa é a posição do Justice Rehnquist, que presidiu a corte antes de Roberts. Um expoente também dessa corrente mais dura é o Justice Clarence Thomas. Ficou claro para o mundo em Dobbs versus Jackson, mas isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Academicamente, Paulsen, Randy Barnett, Gary Lawson, mas você tem expoentes dessa corrente old school. Há críticas. Né? Um trabalho recente do professor de Chicago, William Bald, ele demonstrou que essa abordagem do Clarence Thomas é uma abordagem inconsistente. Em um caso recente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Gamble versus United States, 2019, Thomas chegou a dizer que quando o precedente é manifestamente errado, ele tem o dever, não é a faculdade, de se desvencilhar dele, superar. Fizeram isso pelo menos 4 vezes, eu acho, no term de 2019. Ou restringiram. Gorsuch votou para restringir todos, os 6. Mas Thomas diz, você tem o dever, não é a faculdade. Agora, olha que interessante. E quando o precedente cai numa zona plausível de indeterminação, dentro da moldura que Hans Kelsen diria que a interpretação cabe? Aí Thomas impressiona, porque ele diz, nesse caso, o tribunal pode escolher. Existe um professor chamado Caleb Nelson, que ele foi responsável por esse construto. Thomas, na verdade, está usando a mesma coisa. Só que Thomas envenenou o construto. Porque o professor Caleb Nelson dizia, quando é manifestamente errado, ok, você se desvencilha. Mas quando é plausível, adira ao precedente. E aí vem o Thomas e diz, não, quando ele é plausível, você decide. Para William Bald, isso não é apenas impotente, isso é corrosivo. Porque você está dando discricionariedade, que é exatamente aquilo que o originalismo busca reduzir. Não é, portanto, uma boa abordagem. Você tem uma outra corrente
diametralmente oposta, uma corrente que já entende que sim, que é possível você 11 minutos. Você tem uma outra corrente que diz que é possível sim você lidar com os erros do passado e assimilá-los. Michael Rappaport e McGuinness costumam escrever juntos. O Michael Rappaport é professor da Universidade de San Diego, aqui na Califórnia. E é um dos maiores originalistas do país. É realmente um líder. E ele escreveu uma obra densa, sustentando que quando os benefícios superam os malefícios, uma teoria normativo-consequencialista, é possível pensar em assimilar os erros do passado. Originalista. Ele exemplifica. Ele inclusive diz, isso é necessário, mas não é suficiente. Além disso, você tem que ter uma supermaioria equiparável à emenda à Constituição, porque aqui nos Estados Unidos é dificílimo emendar. No Brasil, você tem várias no mesmo ano. Então, nem tente transplantar esse raciocínio para o Brasil, porque no Brasil a gente emenda. Aqui a gente só teve 27 emendas. No Brasil a gente bate em 200 rapidinho. Então, ele diz, quando você tem uma maioria equiparável, você pode manter o precedente. Por exemplo, Brown versus Board of Education, aquele que Lênio diz que os originalistas não gostam, não aceitam. Pelo contrário, ele falou que a supermaioria favorável a Brown suplanta uma maioria exigível para emendar a Constituição. É consensual. Mas já não era para Roe v. Wade, disseram os professores. Isso foi escrito em 2011. Então, quem pensa que Roe v. Wade foi uma coisa de repente, não é não. Há muito tempo eles vinham escrevendo isso, que era um precedente suspeito, que tinha que ser negado. Brown, não. Griswold, que o Lênio também disse que seria desconstituído por originalistas. Não. Dos anticoncepcionais. Não. Não na corrente de Michael Rappaport. Então, essa corrente ela é normativo-consequencialista. Tá? Há outras. Scalia. Scalia seria uma terceira corrente. Scalia já considera que o stare decisis não faz parte da teoria dele. Pelo contrário, é uma exceção pragmática à teoria dele. Scalia disse que quando os precedentes são muito valiosos, quando o custo social de se desvencilhar deles é muito grande, você pode, inclusive, admiti-los como exceção pragmática. Ele chegou a falar de maneira bem-humorada que ele é um originalista do coração medroso. Que ele é originalista, não idiota. De modo que, muitas vezes, Scalia aderiu. Ele separava a teoria da decisão e resultados. E, às vezes, ele aderiu, sim, a premissas com as quais ele discordava. Isso aconteceu. Por exemplo, em causas que envolviam o Substantive Due Process of Law, Commerce Clause, enfim. Scalia fazia Ele dizia o seguinte, que o stare decisis ele tem exatamente o papel de fazer com que falsidades se transformem em verdade a serviço da estabilidade. Então ele tinha esse senso. Recentemente, o Justice Samuel Alito, falar aqui, pronunciando em português, no caso Gandhi versus United States, em 2019, ele também se colocou como um originalista mais prático. Ele disse, olha, eu até acho que essa maneira da non-delegation doctrine do tribunal está dando poder demais para as agências reguladoras, para o poder executivo, mas isso é feito há mais de 80 anos. Eu não serei o primeiro. Se vocês forem na frente, eu até vou. Mas eu não serei o primeiro. É uma abordagem. É uma abordagem. Barrett, a Justice, que foi clerk do Scalia, ela chegou a dizer, tem uns 7 minutos,
na verdade 6, ela chegou a dizer que não há problema nenhum entre originalismo e story decisis, porque você tem um cânone da evasão. Você escolhe conceder ou não certo horário. Você escolhe se você vai julgar ou não. O professor Marinoni sempre enfatiza isso. Para as cortes constitucionais e cortes de precedentes, a virtude de não decidir. Você tem que ter um poder de agenda. O Tribunal Constitucional da Rússia tem um poder de agenda espetacular. A Suprema Corte dos Estados Unidos também. Então, ela decide se ela quer confrontar aquele caso com seus precedentes. De modo que não é preciso comprar briga. Você não precisa do stare decisis para ter estabilidade. Você tem um cânone de evasão que, segundo Barrett, opera silenciosamente. Silenciosamente. Você tem outras abordagens, né? Jack Balkin, de Yale, para quem considera que ele é originalista, ele já se considerou como tal. Lawrence Solon o considera como tal. É controverso. O living originalism. Mas Balkin diz, olha, essas decisões que ampliaram o poder das agências reguladoras, ampliaram os direitos civis, as liberdades públicas, protegeram o meio ambiente, elas não são erros do passado com os quais nós temos que conviver ou tolerar. Na verdade, diz Balkin, elas são motivo de orgulho do nosso constitucionalismo, das nossas instituições e da nossa tradição norte-americana. Então você tem uma abordagem completamente diferente dos anteriores. Onde é que nós podemos chegar? Podemos concluir algumas coisas. Não há uma incompatibilidade entre originalismo e precedentes. Pelo contrário, se você pensa isso, você não está informado. Há muitas correntes que reconhecem a importância de desenvolver uma teoria originalista que dialogue com os precedentes. Whittington, professor de Princeton, já dizia isso. Esse é o primeiro aspecto. Lawrence Solon dizia que precedentes são tão úteis para originalistas que eles usam na zona de construção para eliminar ambiguidades, para liquidação. Então, eu poderia concluir dizendo que, ao contrário do senso comum, o originalismo ele pode sim ser compatível com a teoria de precedentes, e na abordagem originalista, precedentes serão vencidos ou vencedores, a depender das circunstâncias da escola originalista adotada. E, de uma maneira geral, os originalistas gostam de dizer que juraram para cumprir a Constituição, não a decisão dos seus antepassados. Edwin Mies III chegou a dizer que existe uma diferença entre direito constitucional e Constituição. Você pode dizer até que uma decisão, um precedente suspeito é direito constitucional. É fonte do direito constitucional, mas não é Constituição. Não é Constituição. Então, eles fazem essa distinção. Mas, apesar disso, os originalistas de hoje sabem que, às vezes, é um pouco tarde para você querer acertar contas com o passado. E que, às vezes, apesar do precedente nascido em desconformidade com a Constituição, ele poderá sim ser assimilado como uma exceção pragmática. Com isso, eu me despeço, agradeço a oportunidade e espero ter colaborado de alguma maneira para a discussão do tema. Muito obrigado.